Olá, bom dia para você que me escuta, eu espero que você esteja bem. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio de podcast, dessa vez para continuar aí no tema dos sentimentos negativos, mas mais especificamente o sentimento de tristeza. E antes de aprofundar no tema da tristeza, caso você não tenha visto o último podcast, caso você não tenha lido a última nota do podcast, eu acho sempre importante, quando a gente vai falar de sentimentos negativos, dizer e explicar a importância desses sentimentos na nossa história como humanidade, né? Toda essa gama de sentimentos que a gente tem, mesmo sentimentos negativos, os quais a gente classifica na nossa sociedade moderna como negativos, eles cumprem um papel, eles cumpriram por muito tempo um papel, eles cumprem um papel de sinalizadores na nossa vida emocional, né? Sinalizadores, às vezes, de dizer que algo não vai bem, de dizer que algo talvez necessite de um novo equilíbrio, de nos colocar na defensiva, principalmente algo muito útil antigamente para a preservação da nossa espécie. Então, essa classificação mais moderna que a gente dá para os sentimentos negativos, é justamente ligada mais ao desconforto que a gente sente diante desses sentimentos. Mas assim, o problema é que hoje a gente fala de sentimentos negativos e a gente associa um pouco essa terminologia negativos ao ruim, ao nocivo. E quando a gente faz isso, a gente já está num processo de fechamento do eu, de se bloquear, de criar uma resistência a esses sentimentos. Então, a gente vai justamente falar mais pra frente. Quando a gente sente um desses sentimentos, quando a gente identifica que a gente está vivendo um desses sentimentos, já é um desespero, né? Porque a gente fala, caramba, tô sentindo tristeza, né? Então, a gente já se bloqueia, a gente já vem com todo essa posição de defensiva, de acima de tudo eu não posso sofrer. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar com você, é dizer que nós não vivemos da mesma forma as emoções e nós não sofremos da mesma maneira. Tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, que fala muito da linguagem do amor de cada pessoa, das diferentes maneiras que a gente pode viver o amor, demonstrar o amor e da maneira que a gente mais aprecia recebê-lo. E com o sofrimento, eu acredito que não seja diferente, né? O sofrimento justamente que engloba esse sentimento de tristeza. Nós todos temos linguagens diferentes de sofrimento, ou seja, maneiras diferentes de sofrer. E essas diferenças devido justamente a toda uma memória emocional que é diferente. E mesmo se a gente pega pessoas, por exemplo, gêmeos aí, que obviamente têm os mesmos pais, têm a mesma idade, passaram pelos mesmos processos, viveram as mesmas coisas, isso não significa, portanto, que eles vão ser idênticos no seu comportamento, idênticos em relação a emoções, ao sofrimento, ao amor. Até porque existem outros fatores e fatores da personalidade, né? Então, acho que é importante que a gente diga, nós não sofremos da mesma forma, para que a gente não tenha o preconceito com o sofrimento do outro. Muitas vezes a gente julga o sofrimento do outro, a gente julga que o outro tá sofrendo de mais ou de menos, que ele deveria fazer assim ou assado, que ele deveria chorar ou não chorar. Porque a única linguagem possível de sofrimento pra gente é a nossa. Então, justamente olhar para o outro e entender que ele tem um universo dele, né? Que ele sofre da maneira dele e a gente sofre da nossa também. Então, isso é libertador, porque a gente liberta o outro e a gente se liberta também para sofrer, para amar, para sentir, para se emocionar em todos os âmbitos. Então, vamos lá. Já que a gente esclareceu tudo isso sobre os sentimentos negativos e sobre o sofrimento, vamos falar da tristeza em si. Então, a tristeza ela é um sentimento, uma emoção que pode ser vivida por conta de situações simples no nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem nem motivo, na verdade, e a gente sente a tristeza, né? Que vem assim
meio que repentinamente. Às vezes a gente tem motivos simples, caiu um bibelô da família que você tinha há muito tempo e você tá triste, ou sei lá, você não conseguiu um objetivo que você desejava, não passou num concurso, não conseguiu o emprego que você queria, ficou desiludido por conta do amor ou alguma coisa do tipo. Então aí a gente vai ter duas variantes, né, na tristeza. A gente vai ter a variante da profundidade, ela pode ser desde mais superficial até mais profundo no nosso âmbito emocional, pode criar uma memória emocional com muita carga energética, por exemplo, no caso de um luto de um parente muito querido, e também pode variar em questão de tempo, entre curto a médio prazo, vamos dizer assim. Bom, e eu queria trazer um pouco aí mais pro agora, fazer um paralelo, porque a gente tem a impressão que a nossa sociedade ela tá cada vez mais triste, mais infeliz, né? A gente tem quase vivido uma tristeza crônica em sociedade. E, na verdade, assim, a gente tem que entender que devido ao nosso sistema econômico, como tudo funciona no mundo, né? A gente vive em um processo de constante produção, avaliação e comparação. Então a gente está sempre focado nos resultados, né? E a nossa sociedade, ela está obcecada pela felicidade e pelo sucesso. E mais do que isso, o que acentuou isso é que o ser humano está sendo justamente avaliado todo o tempo pelo valor matemático. Nós fomos reduzidos, de certa forma, por números, por matemática, por estatística. Então, o valor humano é resumido no quanto dinheiro eu posso produzir, eu posso gerar em um determinado período de tempo, a quantidade de likes que eu posso conseguir, a quantidade de seguidores que eu posso conseguir. E essa forma de funcionar na nossa sociedade parece que ela alimenta um sentimento de constante frustração, porque a gente tem simplesmente patamares que são imbatíveis, que são inalcançáveis, e a gente não consegue se contentar com mais nada, porque sempre algo está faltando, sempre algo vai estar faltando, e sempre poderia ser melhor, porque fulano tem isso a mais, porque fulano tem aquilo a mais. E como a gente sabe? Justamente porque a gente tem acesso ao sucesso do outro, né? E a gente associa esse sucesso justamente a esse mundo mentiroso que a rede nos vende, essa felicidade de 100% do tempo, uma vida onde ninguém tem problemas, onde ninguém nunca tá triste, onde ninguém sente falta de nada. E a gente cria um sentimento de resistência, como eu disse anteriormente, aos sentimentos que a gente diz negativos. E é essa resistência a esses sentimentos negativos que vai adicionar camadas ao nosso processo de tristeza. Ou seja, além da tristeza, eu vou experimentar o medo, a raiva, a angústia, a culpabilidade, a ansiedade. Por exemplo, qual é a primeira coisa que passa na cabeça da gente quando a gente sente tristeza? São frases do tipo: eu não quero estar triste. Ai, mas por que eu sou assim? Por quanto tempo eu vou ficar assim? Será que essa tristeza vai acabar comigo? Ai, mas eu nem tenho motivo verdadeiro, eu não tenho direito de estar triste. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não tenho esse direito. Ai, eu não aguento mais estar triste. Eu me detesto por estar triste. Os outros não ficam tristes assim. Aí as pessoas não vão entender o que eu vou dizer para elas. E se eu tô triste, será que as pessoas vão me amar menos? Então, assim, resumindo, pelo medo de sofrer, a gente acaba causando mais sofrimento. A gente atravessa os nossos invernos emocionais, o período de tristeza com bagagem essas que a gente mesmo criou. Então é aí que a gente não se permite sofrer, né? A gente não se dá o direito de sofrer, a gente se sente culpabilizado pelo sofrimento, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo de viver esses invernos emocionais, essas tristezas. Mas assim, eu posso te dizer, por exemplo, que todas as minhas tristezas, todos os meus invernos emocionais, eles foram para mim um momento assim de oportunidade, de rever certas coisas. Claro que aqueles que não são ligados ao luto, à perca de alguém querido, porque o luto é uma tristeza mais específica, né? Mas quanto a outras tristezas,
eu sempre saio com uma ideia nova, com uma decisão importante, sabe? Eu preciso me desprender disso, eu preciso abrir mão disso, eu preciso mudar isso não me faz bem, né? Então tem muitas pessoas que vivem esse processo de tristeza, justamente porque o processo de tristeza, a tristeza é uma emoção que ela é bem mensageira. Ela traz do mais fundo do seu ser, do seu eu inconsciente, uma mensagem para o seu eu consciente. Alguma coisa não está bem. Eu não estou me sentindo bem com alguma coisa. E é lá que você vai ver, opa, será que é no âmbito profissional? Será que sou eu comigo mesmo? Será que sou eu e meu parceiro? Será que eu preciso me afastar de uma pessoa tóxica, deixar uma amizade, sair de um relacionamento, sair de um emprego que não tá me fazendo bem, sabe, corrigir uma rota de um sonho porque não tá dando certo assim, tentar de uma outra forma. Eu tive uma experiência, por exemplo, eu já fiz muito concursos e teve um que eu não passei. Eu fiquei meio triste, sabe? Porque eu tinha passado assim, não tinha passado por décimos nesse concurso. Mas hoje eu posso falar pra você que é até mesmo um pouco curioso, que se eu tivesse passado nesse concurso, talvez eu não teria saído do Brasil, né? Então, assim, às vezes a gente não entende o caminho da vida, né? Os nãos, as portas fechadas. O importante é a gente estar continuando a tentar, a buscar, né? Mas esses nãos, essas portas fechadas, essas pequenas tristezas que a gente tem, essas frustrações, elas fazem parte da vida. E a tristeza, ela precisa ser vista um pouco também como essa mensageira e eu diria, esse despertar, essa palavra que eu tava procurando, esse despertar dentro da gente para uma ação, né? Então, às vezes a gente fica ali retendo uma ação que precisa ser feita e ali a gente estressa, a gente tem um sentimento de tristeza, a gente fala, não, assim não pode ficar. E aí que ela te impulsiona para fazer aquela ação que às vezes você tem adiado há dias, né? Então a tristeza é um sentimento normal, a tristeza é uma mensageira, a tristeza ela precisa ser acolhida como todo sentimento negativo. E eu acho que é um pouco normal que a gente tenha medo também da tristeza, porque hoje a gente fala muito da depressão, né? Mas a depressão, ela tem características bem específicas. Claro que elas não vão todas aparecer ao mesmo tempo, não tem uma ordem, mas existem sintomas bem específicos nos quais a gente pode ter mais clareza para identificar é uma depressão ou não. E eu sei que por muitas vezes eu tive alguns episódios aí de tristeza que eu falei, caramba, será que eu tô deprimida? Será que é depressão? Será que é tristeza, né? E então, como diferenciar essa tristeza da depressão? Então, eu acho assim, vamos começar dizendo que a depressão é uma patologia, ou seja, ela é uma doença, e a tristeza ela é apenas um sofrimento, uma emoção que pode ou não estar conectada à depressão, ou seja, a tristeza não é regra dentro da depressão. A gente tem estudos mais recentes que mostram, por exemplo, que a depressão ela pode ser desencadeada de diversas formas, seja por meio de um desequilíbrio químico e hormonal do cérebro, pode ser por conta de características da personalidade, certa propensão genética para o desenvolvimento, e outras por algumas situações e traumas que a gente vive na vida. Então, assim, outras características, às vezes mais do que a tristeza, são vistas na depressão, como, por exemplo, a raiva, a irritação, a preocupação em excesso. Elas podem ser muito mais evidentes do que a tristeza em alguns casos. E principalmente no caso de pacientes homens. Outra informação também é que a ansiedade ela está sempre ali na espreita da depressão, né? Na verdade, a ansiedade às vezes ela é até meio confundida, meio misturada ou até mesmo vivenciada ao mesmo tempo que a depressão.
No meu caso, eu acho que eu já contei pra vocês, eu acho não, tenho certeza, eu já contei pra vocês, que eu vivi alguns processos difíceis por conta da infância, por conta de sofrimentos da vida. E eu caí num processo, eu tive um período onde eu vivia a ansiedade, a síndrome do pânico. E antes de procurar ajuda, a situação ela ficou assim bem complicada ao ponto de eu desenvolver também. Hoje eu tenho essa clareza, mesmo se eu falasse com os meus psicólogos depois, mas hoje mais do que tudo eu tenho essa clareza de ver que foi um quadro depressivo também. Eu lembro, por exemplo, que eu chegava do serviço, eu deitava no sofá e eu tinha assim uma sensação que meu corpo ele se desfazia no sofá. Eu sentia que eu tinha uma fusão com o sofá. É como se meu corpo físico ele estivesse ali e eu tivesse a sensação de que a minha cabeça, a minha mente ela não estivesse presente. Eu sentia que eu estava numa espécie de limbo, numa espécie de silêncio, de vazio. Não tinha nada, não tinha pensamento que passasse pela minha cabeça, não tinha nada. Tinha apenas aquele sentimento de vazio. E é como se eu realmente vegetasse, sabe? No meu caso, como vocês sabem, foi por acontecimentos da vida, né? E hoje eu tenho muito orgulho de falar isso, eu não tenho o porquê esconder, embora eu seja uma pessoa que não fale muito da minha vida particular, que não mostre muito da minha vida particular, mas eu acho importante que a gente tenha esse desprendimento também até certo ponto, porque eu acho que isso pode ajudar pessoas. E de reconhecer, caramba, a gente é humano e a gente tem as mesmas dores e não tem um porquê ficar mentindo, né? Vendendo uma felicidade que não existe pra ninguém. Então, para mim foi apenas um quadro de depressão que foi tratado juntamente com ansiedade e com síndrome do pânico e que eu tive experiências físicas mesmo e hoje eu posso ter essa empatia, porque quem vive depressão, porque eu experimentei na pele, mas eu entendo que fica muito difícil para quem não sentiu a depressão, para quem não viveu a depressão, compreender, às vezes, sintomas fisiológicos, sintomas físicos que a pessoa, sensações físicas que a pessoa tem. É realmente um caso diferente, né, para quem nunca viveu. É muito longe, digamos assim, para visualizar, para imaginar. Mas, enfim, no meu caso foi só um quadro, mas existem depressões que são crônicas, né? Então, existem pessoas que precisam, que vivem o processo de depressão durante anos. E então é preciso falar de depressão, é preciso falar de tristeza e tem que ser cada vez menos tabu na nossa sociedade. Então vamos aí para alguns sintomas característicos da depressão para que você nunca mais confunda com a simples tristeza, né? Com o sentimento de tristeza. Então aí a gente tem sonolência. A pessoa que tem depressão, ela pode ter sonolência ou, ao contrário, ela pode ter uma falta de sono, viver com a insônia, né? Ela tem geralmente uma mudança no apetite. Isso geralmente até para tristeza acontece, né? Geralmente eu, no meu caso, por exemplo, quando tô triste, eu não tenho muita fome. Mas no caso depressivo ele pode não ter fome ou ao contrário, ele desconta tudo na comida, ele busca sempre alimentos ricos em açúcar justamente por conta desse equilíbrio dos hormônios, da química do cérebro, né? Então o depressivo também tem dores no corpo, dores na cabeça, dores no estômago, falta de líbido, dificuldade de concentração, alterações da memória. E a marca registrada da depressão, que é a anedonia. O que é a anedonia? É a apatia, ou seja, uma vontade de não fazer nada. É uma impossibilidade, uma falta de força para fazer atividades simples do dia a dia, para ações simples, como assim, levantar da cama, tomar banho, pentear o cabelo. Falta autoestima, a pessoa não tem ânimo para se cuidar, para se ver no espelho, ela não liga, como se ela tivesse realmente uma apatia total a isso. Porque justamente ela vai experimentar essa falta de estímulo, de prazer, ela não encontra prazer nas coisas. Nada parece ser suficiente estimulante para ela.
Então, isso engloba toda essa anedonia. A noção de futuro, ela também é reduzida, né? O depressivo, geralmente, ele não tem uma visão de futuro, de anos, de planos, de projetos a longo termo, né? Ele tem uma dificuldade de visualizar tudo isso. Pensamentos desvalorizantes, como se ele não tivesse nenhuma valia. Ele tem a sensação de que ele vivo ou morto não tem diferença que na vida das pessoas à sua volta. E essa sensação por depressivo na sociedade moderna, ela ainda é pior, né? Porque como a gente está aí nesses patamares inalcançáveis de perfeição, de felicidade, de sucesso, isso fica ainda mais, com o passar dos anos, vai ficando pesado, né? Não só pro depressivo, mas eu acho que para todo mundo. Caramba, não tô realizando meus sonhos, não tô realizando meus projetos, não tô tendo o sucesso que eu quero, né? Então, é muita frustração, é muito pensamento desvalorizante, como eu disse, essa avaliação constante, a comparação com os outros a todo momento, né? E por fim, o último comportamento, como eu disse, a tristeza pode ou não aparecer dentro da depressão, mas existem também comportamentos como da raiva, sentimentos como da raiva, da irritação excessiva, por um período assim não muito normal, né? Um período prolongado de tempo, uma raiva que não passa, uma irritação que não passa, uma tristeza que não passa. Eu queria também falar rapidinho aí do preconceito, né? A psicofobia, né? Que é essa fobia de pessoas, de síndromes, da doença psíquica, né? Ela existe e é por isso que o depressivo ele tem a dificuldade de se abrir com as pessoas, né? Infelizmente, por conta da ignorância, muitos acreditam que o depressivo, que a depressão em si, na verdade é vivida por pessoas fracas, pessoas que tiveram déficit na educação, no amor, ou pessoas que não têm fé, ou por pessoas que são desocupadas, que não têm nada para fazer. E na verdade é tão fraco esse argumento, porque as pessoas que mais apresentam essa patologia, na verdade, se você notar, são pessoas, na maioria das vezes, são pessoas criativas, né? Produtivas, pessoas metódicas, até o momento do burnout, né? Que em inglês a gente pode traduzir para um esgotamento, uma pane no sistema. Então, geralmente o depressivo também, ele vai procurar a ocupação, porque para ele é um escape, né? É um escape da recaída, vamos dizer assim. Mas por ele não saber muito o limite dele, por ele não respeitar o limite dele, a conta vai vir alta. Então, assim, eu acho que eu não preciso nem falar que a depressão precisa de acompanhamento médico, precisa de terapia, às vezes de hipnose, né? A combinação entre métodos que trabalham mais o cérebro racional e o irracional, porque muito das nossas emoções, dos nossos traumas estão registrados no campo irracional, e é por isso que eu falo da hipnose. Então, eu acho assim, precisa de muito tratamento, né? Depressão é algo muito profundo, é muito mais profundo. Eu acho que, na verdade, para falar de depressão, precisaria fazer só um podcast para falar de depressão. Mas, enfim, eu queria só pincelar um pouco para que você tenha a capacidade de discernir uma tristeza de uma depressão e para que a gente seja mais informado também sobre o assunto, né? Para que a gente veja o outro e a gente entenda, será que é um quadro depressivo? Será que ele sabe que ele tá num quadro depressivo? Né? Às vezes a gente precisa de uma pessoa de fora para alertar a gente. E depressão, infelizmente, é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Ela também faz maioria aí no campo do suicídio. Então, essa ideia de solidão, né, que a gente vive hoje, pode ser muito prejudicial para a pessoa, né, pro depressivo que tem ideias de suicídio, porque ele fica ali dentro de um círculo vicioso das possibilidades limitadas do cérebro dele, né, como se aquilo fosse um círculo vicioso, ele não vê outras portas, outras saídas, ele não vê outras possibilidades, né. Então,
aí vai justamente, né, o meu conselho de como que a gente pode estar ajudando um depressivo, como que a gente pode escutar um depressivo. Já começar assim, para o que a gente deve evitar. A gente deve evitar de estar trazendo um positivismo, né? O depressivo, ele não precisa de positivismo, o problema dele ele é muito mais profundo, né? Então, frases a evitar são frases como: é só uma fase, vai passar, e todo mundo se sente assim, pense a coisas boas, seja mais positivo. Por mais que às vezes a gente tenha boas intenções, que as intenções sejam de amor, de ver o outro melhor, de colocar o outro pra cima, infelizmente a gente age por imperícia, né? Então, diante de um depressivo, é colocar a mão no coração e falar: olha, você quer falar? Você quer falar do que você está sentindo? Do que você está vivendo? Se você quiser falar, saiba que eu tô aqui para te escutar, mas assim, com o coração aberto, sem julgamento nenhum. Você pode usar frases como também: olha, você não tá sozinho nessa, eu tô aqui para te ajudar. Se você vê que eu possa fazer, se existe alguma coisa que eu possa fazer para que te ajude nesse momento, para que você se sinta melhor, porque eu quero te ajudar, não hesite em me dizer, eu tô aqui por você. Também sentar do lado de um depressivo e falar: olha, você precisa de companhia? Se você não quiser falar, porque às vezes a gente não quer falar. Tem às vezes até período de tristeza que a gente não quer falar, né? Eu já vivi períodos, por exemplo, de tristeza que eu já disse pro meu companheiro: olha, eu não tô muito legal, eu não tenho nem palavras pra descrever muito o que eu sinto. Será que eu posso ficar aqui do seu lado, sabe? Só um tempo, só pela companhia. Então dar essa liberdade ao outro. Você quer se expressar? Você não quer se expressar? Eu sei que às vezes a gente tem medo que isso evolua para algo mais, né? E aí também vai, né, de entrar em contato com as pessoas mais íntimas para alertar, para estar evitando, né, no caso onde você veja que haja possibilidade de que isso caminhe para um suicídio ou caminhe para algo pior, né? Mas agir nessa compreensão, com o coração aberto, tentar entender o outro, fazer mais perguntas do que afirmações. O que você sente? O que você precisa compartilhar? Quais os sentimentos que você sente? Quais são as sensações que você sente? Sabe, se interessar pelo outro. É isso que é amor, sabe? É sair um pouco do meu mundo e ir pro mundo do outro. Como é que ele vive isso? Como é que ele vê a vida, né? Então, esse é o processo de escuta ativa. É você escutar, mas você fazer a pessoa também pensar através das perguntas, né? Abrir o campo de possibilidades dela. Bom, e agora que eu já falei de tristeza, de depressão, eu acho assim, como eu disse, depressão é muito mais profundo que isso. Eu precisaria de um podcast inteiro só falando de depressão. E assim, é um assunto bem mais científico também, que precisa de mais estudo, que precisa de mais tato, de mais profundidade. E aqui eu queria realmente só trazer para você a possibilidade de identificar uma tristeza, de diferenciar uma tristeza de uma depressão e pelo menos algumas maneiras de abordar o assunto com o depressivo. Mas o foco mesmo é em cima desse sentimento de tristeza, né? Então vamos lá, eu vou te dar algumas chaves, alguns princípios que são bem parecidos com aqueles que eu dei anteriormente nos da raiva, porque se baseiam sobre os sentimentos negativos. Então, os sentimentos negativos, eles vão seguir um pouco essa didática, né? Para que a gente sinta melhor o que a gente tem que fazer. Então, o primeiro princípio é acolher. Não importa qual seja o sentimento, você tem que acolher esse sentimento sem julgar. Sabe, é olhar para o sentimento e falar: nossa, você tá aí. É você, é isso que eu tô sentindo. Entra e toma um chá. Entra e toma um chá. O que você tá querendo me dizer? O que você tem pra me falar? O que você tá me sinalizando? O que eu preciso alinhar na minha vida? Por que essa tristeza está aqui? O que ela tá querendo me mostrar, né? Entender que existe uma oportunidade nesses invernos emocionais que a gente vive.
muito mais do que a estratégia de resistir, né? Porque não adianta tentar lutar com os nossos sentimentos. Sentimentos a gente não controla. E simplesmente, se você não chama para tomar um chá com você, eles vão invadir a casa. Então, o melhor a se fazer é convidá-los para entrar, tomar um chá, sabe? Depois que você viveu esse processo de acolhimento, que você viveu essa tristeza, que você leu todas as letras miúdas do rodapé, é lá que você entra com a ação. É lá que você entra com, ok, eu vivi o meu período de tristeza, o que eu aprendi, o que ele me sinalizou, o que eu preciso mudar, o que não tá dando mais certo, o que não tá mais alinhado comigo. E é lá que você usa, sim, um positivismo, uma dinâmica na forma de viver as situações e os sentimentos. E é usá-lo a seu favor, usá-la a seu favor, usar essa tristeza a seu favor. Segundo princípio, se dê amor. Então, durante esse período de tristeza, tira um tempo para você, se dê amor. Pergunte-se, o que eu posso fazer para me sentir melhor? O que eu posso fazer para mim mesma que vai me fazer com que eu me sinta amada? Será que eu preciso dormir um pouquinho mais? Quais são as minhas necessidades? Será que é comer um doce? Será que é ver meus amigos? Será que é ver minha família? Quais são as minhas necessidades? Então, assim, mesmo se você tem filho, se você tem já o seu companheiro, às vezes é difícil encontrar tempo, mas você tem que ter em mente que se você não escolhe parar um pouco para se dar amor, para cuidar de você por conta própria, respeitando os seus limites do corpo físico e do emocional também, o corpo ele vai fazer isso por você. E ele vai fazer isso como? Através do burnout, através do esgotamento, através de uma pane aí no sistema, seja uma grande enxaqueca, seja um desmaio realmente. Então, ou uma doença, ou alguma coisa que te deixa na cama. O corpo sabe, eu preciso de repouso. O que eu poderia fazer, né, para descansar? Doença, vamos arranjar uma. Então, se dê amor, se permita. Tenha consciência que se você não parar por conta própria, o corpo vai puxar o freio de mão. Terceiro princípio, verbalize. Diga aos seus próximos que você não tá bem, que você precisa de carinho, ou que até o contrário, que você precisa de um tempo para ficar sozinho, para relaxar. Se permita viver esses momentos, como eu já disse antes, e verbalize ao que te cercam para que eles possam compreender que é só um período, que é só uma fase, ou até mesmo para que, caso isso se prolongue, eles possam ser os primeiros a te alertar, te dizer, olha, tá durando muito essa sua tristeza, esse seu período, né? Será que não seria melhor a gente tentar uma outra coisa e tudo mais? Eles precisam estar adentro, eles precisam estar por dentro dessa situação, né? E, assim, o fato de verbalizar, a gente só precisa ter um pouco de cuidado com o fato de verbalizar, porque ele pode virar uma pequena armadilha. Então, assim, o fato de verbalizar, ele não pode virar uma moeda de troca, né, para receber aquilo que a gente já não tem habitualmente. Por exemplo, eu não tenho o amor que eu queria de fulano, a atenção, o afeto. Então, eu vou fazer um pouco o dodói, eu vou me infantilizar um pouco, eu vou fazer um pouco de drama para conseguir o que eu quero. Isso não é o objetivo da verbalização, né? Não é fazer drama por tudo e por nada, né? É justamente as pessoas vão ver veracidade no que você diz, porque justamente você é uma pessoa que fala isso quando você realmente necessita, quando você realmente precisa. E se tá faltando amor, atenção e afeto, habitualmente isso deve ser resolvido fora desses períodos. Então, não utilize a verbalização como moeda de troca. Isso pode levar a uma dependência afetiva e isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Quarto princípio. Corte a futilidade. Nesse momento que você tá para baixo, que você tá triste, que você entra até numa forma de introspecção,
se permita estar apenas cercado com as pessoas que te fazem bem, que você quer ver, sabe? Geralmente são a família, as pessoas mais próximas, né? Então, se possível, às vezes não dá porque a gente tá meio no trabalho, mas se possível, não force um contato superficial com as pessoas. Aquele contato que você precisa sorrir sem vontade, sabe? Então, também passa esse corte da futilidade, do supérfluo, também passa pelo corte, às vezes, das redes sociais ou dos noticiários que nos fazem mal, sabe? É ter esse feeling de dizer o que tá me intoxicando um pouco também, o que tá me atrapalhando, sabe? Como é que eu posso... na verdade, onde eu posso encontrar esses recursos dos quais eu estou precisando nesse momento para alimentar esse ser que existe em mim, né? Para ter mais vida, para me revigorar, para me restaurar, né? Então, será que é um contato com a natureza? Será que é o contato com os amigos? Sabe? É fazer realmente atividades que te dão prazer, que para você vai ser construtivo nesse momento. Nós estamos chegando ao final desse podcast e eu quero te convidar, você que é depressivo, você que já viveu uma experiência de tristeza, se você sentir no seu coração de compartilhar a sua experiência aqui nos comentários, saiba que é muito bem-vindo, né? A sua visão de mundo é muito bem-vinda, justamente porque eu acho que muitas pessoas sofrem, passam pelas mesmas dificuldades, às vezes a gente não fala, né? Então, sinta-se livre para expressar a sua experiência com a tristeza, a sua experiência com a depressão, né? Tem gente que não tem depressão, mas tem aí uma grande experiência com a tristeza, por exemplo. E se você quiser colocar aí embaixo, você será muito bem-vindo. Enfim, se você também quiser, a nota do podcast ela vai estar provavelmente disponível no dia seguinte ao lançamento desse podcast no meu site, então não deixe de conferir. Tem gente que prefere podcast, tem gente que prefere a leitura, então eu disponibilizo no meu site todas as notas do meu podcast. Também não deixe de se inscrever nas minhas redes, de me seguir nas minhas redes sociais, as minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se você estiver procurando por conteúdos diários. Muito obrigada pela sua atenção, eu te desejo uma excelente semana e até o próximo episódio de podcast. Tchau, tchau!